tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como dá pra ver aqui no título, vai ser mostrando pra vocês os melhores e os piores livros de cada autor que eu já li. Eu escolhi alguns autores pra colocar nessa listinha, então vai ter Colin Hoover, Taylor Jenkins Reid, Penelope Douglas, Kiera Cass e mais algumas outras autoras. Então antes de eu mostrar, o melhor e o pior livro de cada autora, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo. E também, se vocês se interessarem por algum desses livros, o link vai estar na descrição, que vocês comprando usando o meu link, vocês não vão estar pagando nada mais por isso e vão estar apoiando aqui o canal. Ah, e também não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos e também ativem o sininho para não perderem as próximas notificações e comentem aqui sugestões de próximos vídeos. Começando então pela minha autora favorita da infância / adolescência, que é a Kiera Cass, que é autora de A Seleção, que são esses livrinhos que estão aqui atrás de mim, aonde tem aquela coroazinha ali. Que assim, foi uma das autoras que me fez entrar pro mundo literário, pro universo literário, né? Eu entrei mesmo com os gibis da Turma da Mônica, mas livros, tipo, livros físicos que não sejam quadrinhos, foi a Kiera, e o livro meu favorito dela, que foi uma escolha um pouco difícil, porque eu tenho um apego emocional, então é difícil separar o apego emocional de um livro, que seja muito bom. Mas o livro que eu escolhi para essa listinha é Felizes para Sempre, que é uma coletânea de contos da Seleção, da série A Seleção. E assim, tem contos maravilhosos, não tem aquelas partes chatas que em A Seleção tem da América sendo levemente irritante, porque ela é uma personagem um pouco chata, mas eu tenho um apego emocional, então eu não vou ficar reclamando dela. Mas assim, esse livro é muito divertido, ele tem vários contos, a gente consegue conhecer melhor os outros personagens. A gente conhece também um pouco das histórias das outras selecionadas depois que elas vão embora da seleção, que elas são eliminadas do... Que é tipo um BBB, A seleção é tipo um BBB, mas enfim. Então, pro melhor livro, eu decidi colocar esse aqui. Não que ele seja uma escrita incrível, nossa, que livro maravilhoso, mas além de ser a minha opinião, então assim, aqui não é democracia, minha opinião vale acima de tudo. Mas é porque eu gosto bastante, assim, de todos da trilogia A Seleção, esse é o meu favoritinho. E o pior, que é praticamente uma bomba atômica, assim, não dá, é A Coroa. A Herdeira é um livro ruim, que é a continuação dos filhos da selecionada, que é a América, gente? Esse livro é antigo pra cacete, então dá pra imaginar que a América vai ser selecionada. Então, assim, é a continuação, é com a filha da América. Então, é um pouquinho chata, é uma protagonista mais chata que a América, então, assim, pelo amor de Deus. Mas o primeiro livro, que é a Herdeira, ainda tem alguns pontos que se salvam. Mas A Coroa, que é a continuação, é péssimo. Eu achei a história péssima, eu detestei as escolhas que a personagem fez. Eu detestei a personagem, então, assim, pra mim é o pior livro dela que eu li até o momento. Agora vamos pra minha autora favorita da atualidade, que agora nesse momento a Eduarda de 21 anos gosta bastante, que é a Taylor Jenkins Reid, que assim, eu sou apaixonada pelos livros dela. Ah, Eduarda, mas você só leu 3 livros dela. E os 3 que eu li, eu amei, eles moram no meu coraçãozinho, então não tem como ela não tá nessa listinha aqui. Pra variar, eu vou começar com o pior, que eu acho que é o pior que eu li da Taylor até o momento. Não que seja um livro ruim, ele é um livro muito bom. Mas, comparado com os outros 2 que eu li, ele é o menos... Ele é mais piorzinho, podemos dizer assim. Que é Amores Verdadeiros, que é uma história com um pouco de triângulo amoroso. E pra quem me conhece aqui, sabe que eu não sou muito fã de triângulo amoroso, assim, não é um gênero, uma trope que eu gosto bastante. Mas, assim, é um livro muito interessante. Eu gostei, eu me emocionei com essa história, eu fiquei completamente imersa nesse livro. Tanto que eu lia e não queria mais parar, porque esse livro é muito bom. Mas ele não é excelente. Para os livros da Taylor, esse aqui é um pouquinho inferior aos outros que eu li. É uma história envolvente? É uma história envolvente. Mas poderia ser bem melhor. Eu senti que o finalzinho poderia ter, tido uma evolução. Em momentos que a história poderia ter sido melhor evoluída, não foi. Em momentos que eu senti que poderiam ser um pouco mais rasos, foram evoluídos demais e ela exagerou um pouco. Um pouquinho de encheção de linguiça em alguns momentos. Não que seja um livro ruim, mas dela existem livros melhores. E agora o melhor livro da Taylor, assim, que esse livro eu vivo falando pra todo mundo. Quando alguém me pergunta, uma sugestão de livro da Taylor. Eu não falo exatamente esse, eu falo outro, mas... Porque o outro é mais fácil pra quem vai começar a ler os livros dela. Mas esse livro aqui, que a capa dele é linda, ele é maravilhoso, assim, zero defeitos. Em Outra Vida, talvez, eu sou
apaixonada nessa história. Tanto na capa desse livro, que eu acho uma perfeição, ele é todo meio... não tão minimalista, mas ele tem uma vibe linda. E a história, assim, é perfeita. Então esse livro é narrado em 2 linhas do tempo, então é tipo, praticamente a gente tem 2 histórias dentro de Em Outra Vida Talvez, que é quando a personagem toma uma decisão. Ou ir de carona pra casa com uma amiga dela, ou ir de carona com um ex-namorado da época de escola dela. E a partir disso vai acontecer coisas bem intensas com essa personagem e ela vai ver qual é que vai ser a vida dela em 2 pontos de vista. Obviamente, ela não vai saber que existem 2 linhas paralelas na vida dela, só nós leitores vamos saber. E nós leitores também vamos saber algumas coisas que a personagem vai acabar descobrindo ao decorrer da história. Ele é um livro muito interessante, eu fiquei completamente imersa nessa história, assim. Ele é perfeito, a escrita da Taylor é maravilhosa, ela é muito envolvente, assim, então... eu li essa história e eu não tinha vontade de largar esse livro de tão maravilhoso que ele é. Assim, é um dos meus livros favoritos da vida, então não tem como eu não falar bastante dele. Inclusive, vou me resumir bastante, né? Vou cuidar com o que eu vou falando, porque senão eu vou ficar falando dessa história e não paro nunca mais. Indo pra próxima autora aqui, que é uma autora de uma série de... eu acho que é fantasia, porque tem coisas sobrenaturais, que é uma das minhas autoras de série de fantasia favorita. E essa autora que eu estou falando pra vocês é a Lauren Kate de Fallen, né? Que é a autora da saga Fallen. E assim, Fallen foi um livro que eu li no meu ensino médio, então faz um tempinho já. E esse livro tem uma história muito envolvente, eu gosto bastante. É uma história sobrenatural, então tem anjos caídos e tudo mais. E eu gostei bastante da escrita desse primeiro livro. O que não quer dizer que todos os livros dessa saga, né, da série Fallen, sejam perfeitos, maravilhosos, zero defeitos, porque, obviamente, vai ter o pior livro dessa série. Porque dessa autora eu só li essa série, então eu decidi colocar só, obviamente, essa série, porque eu não tinha como eu botar um livro que eu não li. Então, assim, ele é um livro muito interessante, eu gostei bastante dessa escrita. Foi o que me cativou a ler o resto dos livros dessa série, então é um livro muito bom. Muito bom, na verdade, não, né? Ele tem alguns defeitos, mas é um livro interessante. E o pior livro dessa autora, assim, que eu li, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô lendo? Que foi Tormenta, né, que realmente foi uma tormenta ler esse livro. Não que o livro seja horrível e nem tenha nenhum aspecto bom nele, mas não funcionou comigo. Eu vi que tem pessoas que gostaram de Tormenta, né, tem gente que gostou desse livro. Não consigo entender muito bem porque eu detestei, mas, assim, pra mim, de toda a série Fallen, de toda a saga Fallen, que eu já li 2 spin-offs dessa série e a série principal completa eu já terminei de ler, esse é o piorzinho, eu não gosto, eu dei 3 estrelas pra ele, a história não funcionou. Eu achei que ela foi muito arrastada em muitos aspectos, ela fica só em um ambiente, mas esse só um ambiente é muito chato. Então, tipo, ele é importante pra construção, né, de todos os personagens e construção da história, mas poderia ter sido bem mais resumido. A próxima autora que eu vou falar é uma autora um pouco polêmica, porque tem gente que ama os livros dela e tem gente que odeia os livros dela. Eu tô mais pro grupo que ama, porque só teve um livro que eu não gostei dela, todos os outros eu gostei bastante. Então eu vou dizer que eu tô no grupo que ama. Mas ela é polêmica não só por conta, né, de que tem livros levemente controversos, mas a autora em si é polêmica, mas eu gosto da escrita dela. E a autora que eu tô falando pra vocês, obviamente, é a Colleen Hoover. E assim, eu vou falar primeiro o pior livro, porque o pior livro, pra quem já conhece aqui o canal, quem já acompanha, já sabe que vai ser esse livro no pior, porque eu sempre tô... a qualquer oportunidade que eu tenho pra falar mal desse livro, eu tô falando. E o livro que eu estou falando pra vocês, né, pra quem não lembra ou pra quem não acompanha aqui tanto o canal, é Uma Segunda Chance, né, que assim, eu tava muito empolgada pra ler esse livro, eu estava com uma expectativa gigantesca. E talvez seja esse o ponto que eu errei quando eu fui ler esse livro. Porque eu esperava muito desse livro, eu esperava lágrimas, sofrimento, eu esperava que eu fosse ficar num canto escuro no meu quarto chorando em posição fetal. Então, tipo assim, eu esperava o puro sofrimento, o suco do sofrimento. E eu não tive, assim, né, pelo menos não foi comigo que teve esse sofrimento. Teve muita gente que sofreu bastante lendo esse livro, mas não foi o que aconteceu comigo. Talvez por eu ter uma expectativa muito alta, talvez por... não sei, eu tá acostumada com outros livros, porque eu acho que quando eu li esse, eu tinha acabado de ler um livro que eu tinha gostado muito, que eu acho que foi... a gente já não vou lembrar, mas o livro que eu tinha lido antes dele, eu tinha gostado muito, tinha sido uma história muito interessante. Então, quando eu fui ler esse, eu fiquei tipo, bah, é tudo isso mesmo que falam? Porque não tô achando. Eu achei que a autora jogou muitos fatos muito chocantes pra gente, né, nós leitores, que, sei lá, não funcionou comigo. Eu tento me explicar sempre quando me perguntam por que eu não gosto desse livro, mas eu nunca consigo explicar
exatamente porque eu não gosto tanto assim dele, mas não é horrível, tem pontos positivos, a história em si é interessante, é uma história muito envolvente, eu li ele muito rápido, assim, acho que eu li em um dia praticamente, mas quando eu parei depois de ler o livro e fui refletir sobre a história, eu pensei assim, eu não gostei desse livro, eu achei que eu tinha gostado, mas eu não gostei. Basicamente foi isso. E agora o meu livro favorito dessa autora, que talvez seja uma pouquinho de polêmica, assim, porque muita gente odeia ele, muita gente, né, muitas pessoas falam, esse livro é uma bomba, é uma porcaria. Só que eu, Eduardo aqui, amo esse livro, eu acho a história super interessante, foi o primeiro livro que eu li da autora, então tem um pouquinho de apego emocional também. Mas é porque eu gosto bastante dessa história. Poderia ter desenvolvido melhor? Poderia. Tem livros que abordam esse tema que são com desenvolvimento melhor e são melhores que esse livro? Tem. Mas, da autora, né, da Colleen Hoover, esse é o meu favorito. E o livro que eu tô falando pra vocês é Assim que Acaba, que é o primeiro livro da Colleen, né, que conta a história da Lily, do Riley e do Atlas, né, e de outros personagens, mas esses são os 3 principais. E assim, esse livro, minha gente, ele é maravilhoso, eu amo essa história, ele mora dentro do meu coraçãozinho. Vai ter filme desse livro, eu já estou pensando já. Quer dizer, adiou, né? Eu nem sei se vai sair esse ano ainda, que fica adiando o tempo inteiro, mas se for pra sair bem, eu tô feliz. Que eu, assim, ó, no momento que abrir a venda desses ingressos, eu já tô lá comprando, eu junto com a minha amiga, que ela vai junto comigo. E assim, estou pronta pra sofrer no cinema, passar raiva no cinema, porque esse livro é perfeito. Perfeito não, talvez eu tenha exagerado um pouquinho o negócio perfeito, porque ele tem seus defeitinhos, mas esse livro é muito bom, ele tem uma escrita muito envolvente. Eu fiquei muito surpresa, eu li antes de, tipo, viralizar tanto assim na internet, então eu não sabia o plot. Se você for ler hoje em dia, você já vai saber o que acontece, mas eu, quando eu fui ler, não sabia. Então, pra mim, foi muito interessante. Eu me apeguei ao personagem que eu não deveria ter me apego. Eu sofri junto com a Lily enquanto ela tava passando por tudo que ela passou. Então, assim, foi maravilhoso. E muita gente lê esse livro de forma errada, porque muita gente lê esse livro no foco no romance. E ele não é uma história sobre romance, ele é sobre relacionamentos abusivos, ele é sobre sofrimento, sobre violência doméstica. Então, assim, não é focado no romance, ele tem o foco nesses temas que eu falei agora pra vocês. E é uma história mais 18, então tem alguns teminhas pesados, mas é um livro muito interessante que eu gostei bastante. E quando eu fui escolher o livro da Colleen, eu fiquei em dúvida entre esse e Evie Wright, porque é uma pegada bem diferente dos outros livros dela, né? Só que é assim que acaba, tem um apego mais grande no meu coraçãozinho, assim, né, um pouquinho maior esse apego, porque foi o primeiro livro que eu li dela, então fechou comigo, assim. E agora nós vamos para a nossa próxima autora, que é Penelope Douglas, que é a autora da série Devil's Night, que eu nunca tinha lido um dark romance, e quando eu li o primeiro dark romance, não foi o primeiro, na verdade, porque eu li a fanfic quando era mais nova, o que não recomendo, não é uma coisa muito boa para o psicológico de vocês, mas quando eu era mais nova eu li a fanfic, então não vamos dizer que é o primeiro dark romance da minha vida, mas é o primeiro já comigo um pouco mais velha e acostumada com outros tipos de livro. E assim, quando eu li a série Devil's Night, eu me apaixonei por essa série, eu sou apaixonada. Eu quero comprar uma camiseta que tem alguma coisa dos 4 Cavaleiros. Nunca acho nenhuma barata, se quiserem me dar de presente, meu aniversário tá chegando, eu tô aceitando. Mas enfim, vamos falar pro livro que foi meu favorito, que inclusive quando eu fui fazer essa listinha, eu falei, eu não acredito que esse é o meu livro favorito, porque quando eu fui ler, eu falei, não, eu não quero ler esse livro, eu vou pular ele, mas eu me apaixonei por essa história. E o livro que eu tô falando, que vai estar aqui, obviamente porque eu não tenho esses livros físicos, mas é Kill Switch, que é a história do Damon e da Winter. E quando eu li, eu falei assim, quando eu percebi, na verdade, né, que era o Damon, eu falei, não, puta merda, eu não quero ler, porque o Damon era um personagem que eu detestava hoje em dia. Não passo pano pelas coisas que ele fez, porque ele fez muita babaquice, obviamente é um dark romance, né? Mas ele mora no meu coraçãozinho e eu consigo entender algumas ações do personagem. E ele é um personagem carismático, querendo ou não, assim, apesar de ele ser um belo de um babaca, mas ele é um personagem carismático, então assim, eu gostei muito. A Winter não abaixa a cabeça pra ele, o que ela é maravilhosa, assim, ó. Acho que na verdade o Dark Romance é praticamente divertido, porque ela em momentos faz o Dark Romance com ele, mas enfim, foi uma história muito interessante e eu gostei bastante. Ele é um dos maiores, eu acho, ele tem 800 páginas mais ou menos, então é um livro bem grande, mas apesar disso, apesar de ser um dos livros maiores que tem de Devil's Night, tipo, Hideaway é um livro menorzinho. Só que eu senti que não foi o foco no casal, e que o Switch foi o foco no casal principal, então por isso eu gostei mais desse. Né? E o spin-off que eu estou falando pra vocês, né, que eu vou colocar como o pior livro que eu li dela, é Conclave, que fica entre os acontecimentos
do finalzinho de Kill Switch pra antes de começar Night Falls. Então, assim, não é que ele é horrível, só que eu esperava mais desse livro, sabe? Tipo, eu esperava um pouquinho mais desse conto. Alguns personagens têm umas atitudes babacas que se justificam e se resolvem muito fácil, muito rápido. Então, tipo assim, não me desce muito bem esse conto. De todos os livros de Devil's Night, esse é o menos favorito, é o que eu não gosto. Eu não, inclusive, não li o próximo conto, né, que é o conto que acontece depois de Night Falls, porque eu li com o Glaive e eu falei, meu, que ruim. Não sei se eu vou querer ler, acho que é Fire Night, alguma coisa assim. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar com seus amigos. E lembrando também que todos os links de todos os livros que eu comentei aqui vão estar na descrição do vídeo. E comentem também se vocês concordam ou discordam de algum livro que eu coloquei aqui, se vocês acham que eu deveria ter colocado outro livro. Comentem aqui, vamos conversar nos comentários. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau!